de São Paulo pediu a condenação do prefeito Fernando Haddad e de outras 11 pessoas por desvio de verbas do Teatro Municipal. O Ministério Público afirma que o prefeito Fernando Haddad, o maestro John Nestling e mais 10 pessoas têm responsabilidades por pagamentos feitos a uma organização fraudulenta que administrava o teatro. A ação pede a suspensão dos direitos políticos dos envolvidos e a devolução de 129 milhões de reais aos cofres públicos. O prefeito negou as acusações. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra crime eleitoral e lavagem de dinheiro na campanha do ex-prefeito Fernando Haddad. A investigação é um desdobramento da Lava Jato. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em gráficas que realizaram serviços na campanha do petista para a Prefeitura de São Paulo em 2012. O dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa, afirmou em delação premiada que o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, solicitou o pagamento de R$2.600.000 para as gráficas. O repasse teria sido feito por meio de um doleiro. A Polícia Federal identificou depósitos e constatou que os valores recebidos pelas gráficas não correspondem aos gastos declarados na campanha de Haddad. A Justiça negou o pedido da polícia para que o ex-prefeito de São Paulo fosse conduzido coercitivamente para prestar depoimento, mas ele deve ser ouvido em breve. Haddad nega irregularidades. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Cifra Oculta para apurar crimes eleitorais e de lavagem de dinheiro relacionados à campanha de Fernando Haddad, do PT, à Prefeitura de São Paulo em 2012. As investigações indicam que a empreiteira UTC pagou dívidas da chapa do petista referentes a serviços gráficos no valor de R$2.600.000. Fernando Haddad vira réu em ação por improbidade administrativa envolvendo sobrepreço na construção de ciclovias em São Paulo. Segundo o Ministério Público, houve uma série de irregularidades nas obras das ciclovias durante a gestão do ex-prefeito, que rebateu as acusações. Eu nunca vi mais o Jaiminho Haddad andando numa ciclovia. Uma vez ele fez a palhaçada de trabalhar de bicicleta, né? Era uma palhaçada, não é que usar a bicicleta é uma palhaçada, mas o Jaiminho é um palhaço, né? E ele fez isso, né? Ele se paramentou e tal, e depois esqueceu, né? Eu nunca vi um petista, assim, dirigente petista, andando nas ciclovias. A questão que se coloca da ciclovia em São Paulo, especialmente, e das ciclofaixas, né? Que são coisas diferentes. Essa não é uma cidade, ele dava, por exemplo, Amsterdã, na Holanda. Só que nós temos uma população 10, 15 vezes superior a de Amsterdã. A topografia é radicalmente distinta, né? Foi tudo feito sem nenhum improviso. Tem muitas cidades que tem ciclofaixa só anotado, não é que é só para o ciclista. Pode o carro também, as cidades europeias são grandes. Pedestre também, você encontra pedestre e tal. Aqui o problema é que foi tudo muito mal feito, que era para contabilizar um X número de quilômetros para mostrar que ele era moderno. Foi um desastre. Candidato Haddad, o Merval Pereira tem uma pergunta para o senhor. O senhor também responde a casos de corrupção. Eu vou ler aqui porque é relação grande. O Ministério Público de São Paulo acusa o senhor de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa, Caixa 2 e improbidade administrativa. A construtora UTC teria pago uma dívida de R$2.600.000 da sua campanha na Prefeitura de São Paulo em 2012. Outro caso também de acusação do Ministério Público, desvio de 129 milhões no Teatro Municipal de São Paulo. Isso teria acontecido durante a sua gestão como prefeito. A acusação de improbidade administrativa. E o senhor é réu também por improbidade em outro caso, superfaturamento da construção de um trecho da ciclovia. Candidato, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senhor já disse em entrevistas anteriores, né, que o que aconteceu em relação à corrupção foram atos de indivíduos e não do Partido dos Trabalhadores como organização. O Ministério Público tende a discordar dessa sua afirmação, por quê? No levantamento do próprio Ministério Público, quando a gente olha aqui a lista, a gente vê entre presos, condenados, investigados e réus na Lava Jato, o que é que tem do PT? Tem 2 ex-presidentes da República, Lula e Dilma. Tem 11 ex-ministros. Desses 11 ex-ministros, tem 2 ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Tem 4 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, eu posso nomeá-los, se o senhor preferir. Tem 3 tesoureiros, ou seja, os procuradores, diante dessa situação, eles dizem o seguinte: não havia ali atos isolados, o que havia ali era uma situação sistêmica, organizada. Eu gostaria de saber como é que o senhor se contrapõe a essa evidência. Olha, na verdade, o financiamento empresarial de campanhas criou uma série de brechas que permitiram a pessoas, algumas tentarem ajudar o partido de forma irregular e outras enriquecerem pessoalmente. Agora, eu não condeno ninguém por antecipação. Você citou pessoas que já foram, inclusive, excluídas de processos penais. Eu citei pessoas que estão presas ou condenadas, ou que são rés, ou que foram investigadas. Vamos falar de um nome conhecido.
A presidenta Dilma não é ré em nenhuma ação que eu tenho conhecimento. Você tem conhecimento de uma ação Ela é investigada, candidato. Não, mas espera aí. Presos, condenados, investigados. Investigado. A Rede Globo é investigada. Mas não, a Rede Globo não é essa a questão, não, candidato. Não é o senhor essa se questão. apresenta aos eleitores Mas brasileiros você uma pessoa, como candidato do Partido dos Trabalhadores. Me permita. Pois o senhor se apresenta como candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem esta lista imensa de integrantes envolvidos na Lava Jato de alguma maneira. Alguns estão presos, outros não estão, são réus, outros são investigados. Esta situação não é criada pela Rede Globo de Televisão, nem pela mídia, nem pela imprensa. É uma situação dada. Eu estou oferecendo ao senhor a oportunidade de se contrapor a esta evidência, porque o senhor diz que petistas erraram, não o partido. E o Ministério Público diz que havia uma organização, um sistema de corrupção que integrava essas pessoas todas. Haddad condenou a concentração na mídia. De que não haja o excesso de concentração de propriedade, sobretudo propriedade cruzada. Dá a impressão que o Estado quer se meter. Não, o Estado tem que, nesse caso, regular para impedir justamente uma concentração excessiva. Mais de uma vez. Um Estado brasileiro, às vezes uma única família, detém a emissora de maior audiência, a rádio de maior audiência e o jornal de maior circulação. Você não pode ser proprietário de tudo num determinado território. E deu uma martelada nos otavinhos da Féulia. O PIG não quer deixar o El País, a BBC e o Intercept funcionarem no Brasil. É uma censura. Os nossos jornais brasileiros entraram com uma ação no Supremo Tribunal para tirar do ar sites em língua portuguesa mantidos por agências internacionais. Quem é que tem medo da diversidade? Não seremos nós. Nós queremos mais diversidade. Bem que o doutor Roberto Marinho não queria o monopólio. Ele sabia que um dia a sopa ia acabar. Daqui para frente, a Globo só pode sobreviver com governos fracos. Nenhum governo que tenha um mínimo de força vai tolerar mais o monopólio da Globo. E a Globo só pensa nela. A Globo não tem um projeto para o país. Nem os 3 filhos herdeiros do Dr. Roberto, nem o suposto antropólogo, sociólogo, astrólogo e astrofísico Ali Câmbio. Agora Haddad não pode voltar atrás. Ele não pode mais fazer como a Dilma, que mandava a gente usar o controle remoto. Nem como Lula e a Dilma, os governos que mais deram dinheiro à Globo. Só que não basta acabar com o monopólio da Globo. E os novos monopólios? Amazon, Google, Facebook, Netflix. E de que adianta proibir a propriedade cruzada, como Haddad quer, na era da internet? A Globo acabou. A batalha política agora é contra os novos monopólios.